E o piso salarial da enfermagem é um dos pontos que podem ser afetados pelo limite de gastos do novo arcabouço fiscal. E para a gente entender melhor esse assunto, que está em discussão, inclusive, no plenário virtual do STF, a gente conversa agora com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Federação PSDB Cidadania. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos da Jovem Pan. Mais uma vez, uma satisfação de participar aí com vocês. Agora, deputado, mais uma vez, essa questão do piso da enfermagem está em análise no Supremo Tribunal Federal. Desta vez, os ministros estão se debruçando em plenário virtual sobre uma decisão de Barroso que retoma o pagamento do piso da enfermagem para outras áreas afins, depois que uma lei foi aprovada pelo Congresso Nacional estabelecendo esse piso no ano passado. O julgamento, por enquanto, está em 2-0. Luiz Edson Fachin e Barroso votaram favoravelmente ao pagamento imediato desse piso, mas com algumas divergências na forma como isso poderá ser feito. Enquanto Fachin fala que esse pagamento deve ser feito de forma imediata e igualitária para todas as pessoas atendidas e que estão envolvidas de alguma forma, assistidas por essa lei, o Barroso traz algumas exceções por dificuldades financeiras de fazer esse pagamento. Como advogado, não só como político, como deputado, que apoiou bastante, se envolveu bastante com a aprovação desse piso da enfermagem no ano passado, quais são as expectativas, deputado, em relação a essa discussão no STF e ao pagamento efetivamente e finalmente desse piso? Olha, Lívia, primeiro temos que destacar que, de fato, houve uma grande mobilização. Eu quero saudar aqui a deputada Carmen Zanotto, da nossa bancada do Cidadania, trabalhou incansavelmente, foi a relatora, é a única enfermeira da Câmara dos Deputados, e foi uma grande batalha que mobilizou todos os partidos de maneira suprapartidária, exatamente porque foi uma categoria que, durante a pandemia, atuou de maneira heróica, destemida e cumprindo esse papel. Ao chegar no Supremo, o que nós temos são duas divergências. O Barroso tem um entendimento que a aplicação é imediata para o setor público, deixando o setor privado com as condições de negociações entre trabalhador e empresariado, e diferente do Fachin, que é a favor do cumprimento imediato de todos os segmentos, público e privado. Eu acredito que até sexta-feira esse julgamento tem que ser finalizado e, no nosso entendimento, eu creio que o próprio ministro Barroso deve vencer com as suas alegações, cumprimento imediato no setor público e gradativo e integrado nessa negociação entre as categorias na iniciativa privada. E no arcabouço fiscal, no nosso marco fiscal do país, nós colocamos o piso da enfermagem como despesa obrigatória, ou seja, não pode ser contingenciada. Então, nós temos a garantia, com a previsão já orçamentária, de que será pago esse ano e que, nos próximos anos, não pode ultrapassar, por ser uma despesa primária, o limite de 70% no crescimento da receita. Ou seja, há um limite para ampliação, mas o dinheiro está garantido e, anualmente, será, como despesa obrigatória, ter que ser cumprido. O que não se garante é o aumento desse piso salarial com a frequência que não pode ultrapassar 70% do crescimento. É justamente nesse ponto, deputado, nós tivemos uma sanção por parte do presidente Lula em meados de maio dessa liberação de um recurso extra, mais de 7 bilhões de reais, justamente para que estados e municípios possam se munir e conseguir arcar com essas despesas a mais, com esses pagamentos do piso da enfermagem. Mas ainda assim há um movimento muito forte de gestores públicos, e não só no meio privado, de que essa quantia que foi liberada não é suficiente para arcar com esses gastos. E aí a gente entra nessa questão da limitação do arcabouço fiscal. Já se está garantindo, com essa aprovação na Câmara, e possivelmente isso vai passar também dessa forma no Senado, que esse recurso vai ser mantido para manter, até repetindo a palavra, dessa política pública do pagamento desse piso da enfermagem. Mas não é possível, então, que haja novos recursos para atender amplamente todas essas categorias, pelo menos por parte do governo. O arcabouço coloca essa limitação, Coloca essa limitação, mas esse cálculo foi feito baseado no poder público, Então, acho que é possível, com esse valor, sanar
o que será pago esse ano, e nós teremos que verificar o ano que vem como será esse crescimento salarial que nós teremos do piso da enfermagem. Mas eu creio que é possível. O que não é possível é suplantar aquilo que há uma grande reivindicação que vai de encontro ao voto do ministro Barroso, que é exatamente a iniciativa privada, que diz que o déficit é muito grande, pode gerar uma onda de demissão e a diminuição do próprio atendimento por falta de condições de custeio dessa ampliação do piso salarial. Por isso a negociação vai ser importante, eu entendo que é a visão mais ponderada para esse momento. Porém, nesse ano já está previsto para esse valor que foi calculado pela própria equipe que produziu essa nossa emenda constitucional. Agora, deputado, a gente está acompanhando intensamente desde ontem. A todo momento a gente vai entrando aqui com imagens ao vivo do plenário da Câmara dos Deputados. Isso parou um pouquinho agora com o encerramento dessas discussões. Ontem o texto base desse arcabouço fiscal foi aprovado. Hoje, os 4 destaques apresentados pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, foram derrubados. Ou seja, o relatório final, apresentado por Cláudio Cajado, foi assim aprovado e segue para o Senado Federal. A discussão do Fundeb não avançou na Câmara, mas há uma expectativa da bancada da Educação. Ontem nós conversamos com a deputada Tabata Amaral de que isso seja revertido no Senado Federal. Nós temos no relatório a complementação da União ao Fundeb sob o novo limite de gastos e vai haver, segundo ela, uma tentativa no Senado de reverter essa situação. Queria sua análise, deputado, dessa discussão de ontem para hoje na Câmara e dessa perspectiva de discussão no Senado, do arcabouço e dessa questão do Fundeb. Olha, o arcabouço, na minha opinião, foi uma grande vitória da Câmara dos Deputados de maneira suprapartidária. Pegou o texto que veio do ministro Haddad, que nós temos que, inclusive, parabenizar a iniciativa dele de lutar contra algo que internamente era muito rejeitado pelo próprio PT. Essa é uma medida extremamente necessária, até porque nós, durante a tramitação da PEC de transição, retiramos da Constituição a limitação de teto de gastos contra a nossa orientação, inclusive nós votamos contrário a essa retirada, mas a verdade é que era necessário se fazer um equilíbrio, era para poder ter uma ampla aprovação e dar um recado que a Câmara dos Deputados está trabalhando para poder ter um equilíbrio fiscal no Brasil, para que nós tenhamos responsabilidade fiscal e garantamos que tenha investimentos para fazer o Brasil se desenvolver. Nós tivemos um relatório muito equilibrado, deputado Cláudio Cajado, muito ponderado, para não atender um lado mais extremista ou o outro lado mais extremista, mas buscarmos essa ponderação. Pessoalmente, eu votei contra o texto pleno, votei a favor do texto e a favor das emendas dos destaques que foram colocados, que ampliavam a rigidez do controle de gastos. Então, nós apoiamos isso também. Infelizmente não passou, mas foi muito importante o avanço do arcabouço. E o Fundeb é uma discussão sobre fundos, né? Uma discussão que não envolve apenas um Fundeb, mas, por exemplo, teve uma ampla mobilização do fundo aqui do GDF, do governo do Distrito Federal. Então, nós entendemos que inserir fundo, nós abriríamos um precedente para que outros fundos pudessem entrar. E eu creio que o Senado pode ter o mesmo entendimento, até para poder darmos celeridade. Essa aprovação foi amplamente debatida, esse equilíbrio e ponderação foi algo encontrado no relatório final, e eu acredito que o Senado aprove isso de maneira rápida, até porque o presidente Rodrigo Pacheco já tem compromisso, inclusive, com a celeridade da reforma tributária, que é uma sequência imediata, logo após o arcabouço, necessário para complementar, buscarmos uma otimização e uma saúde financeira tributária adequada no Brasil. Eu acredito que o Senado deve aprovar o texto na sua grande maioria, conforme a Câmara aprovou. Agora, a pauta bombástica de amanhã no Congresso é a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ainda, pelo menos por enquanto, né, deputado, há essa grande expectativa para que o deputado Arthur Maia, do União Brasil, seja o presidente dessa comissão e o senador Eduardo Braga, do MDB, seja o relator. Havia até uma discussão, nossa analista Dora Kramer, que trouxe bastidores para a gente, de que talvez Eduardo Braga fosse o relator do arcabouço fiscal no Senado, o que não se configurou, e aumenta essa possibilidade, essa chance de ele ser relator da CPMI.
Quais são suas expectativas em relação a esse início de trabalho, hein, deputado? Olha, eu acredito que o deputado Arthur Maia é o favorito, deve vencer, e ele que escolhe o relator. Óbvio que num grande acordo, porque o presidente é eleito e o relator é indicado do presidente. Creio que já está definida essa dupla para poder tocar adiante um tema muito espinhoso, porque acende ânimos, acirra ânimos dos dois lados. E nós temos que ter muita ponderação para encontrar um caminho para uma CPMI que traga resultados, traga a verdade à população, possa demonstrar aqueles que tentaram cometer golpe de Estado, aqueles que se aproveitaram disso, aqueles que se omitiram diante das informações, possam ter suas responsabilidades sem um viés unicamente político-partidário para fazer uma polarização que o Brasil não ganha absolutamente nada com isso. Na minha opinião, nós temos que encontrar, de fato, os responsáveis, tanto pelo golpe, por aqueles que facilitaram e que permitiram o Brasil viver um domingo como aquele, com cenas lastimáveis. Acompanharemos intensamente o caminhar dessa CPMI prevista para ser instalada já amanhã para início de trabalhos. Conversamos com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Federação PSDB Cidadania. Deputado, obrigada pela entrevista mais uma vez, sempre nos atendendo aqui na Jovem Pan News. Boa noite e até a próxima. Muito obrigado, Lívia. Sempre uma satisfação participar com vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.